Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de dezembro, nós vamos meditar de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estou feliz porque estamos na reta final da nossa leitura bíblica anual. Glória a Deus que você tem perseverado em priorizar a palavra de Deus. E hoje, nós vamos começar o livro de Efésios e nós sabemos que é mais uma carta de Paulo, endereçada em primeiro lugar à igreja de Éfeso, mas há comentários de que esta carta, ela não só foi útil para a igreja de Éfeso, mas ela terminou correndo igrejas, da Ásia para auxiliar, foi um recurso espiritual para auxiliar outras igrejas também. Em princípio, a gente tem a cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, era uma rota comercial na Ásia Menor, hoje a moderna Turquia, e era um excelente porto ali natural, por isso, o seu magnífico templo dedicado à deusa de Ártemis, que era a famosa Diana para os romanos, e era um centro da cultura pagã, era a principal referência ali, ele se praticava muita magia nessa época e nesse local, E aí nós vamos ver que Paulo vai escrever a esses irmãos crentes gentios, que viviam ali na Ásia Menor. A gente vai ver ele declarar isso em Efésios 2, e como eu falei, vai terminar sendo uma carta circular a outras igrejas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros, a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ontem em Gálatas nós falamos a respeito disso, que em Jesus nós somos adotados, como filhos de Deus. Então ele vai nos dizer isso aqui, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, em outras versões, propósito, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, em algumas versões, resgate, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também de vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selado
com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quanta profundidade o livro de Efésios tem para nos oferecer. Eu sugiro a você que não fique só aqui, nesse momento aqui do Priorizando a Palavra de Deus, mas se debruce, né? Tenha tempo em se deliciar com esta verdade bíblica aqui. Permita que esta palavra penetre não só na sua alma, mas no teu espírito, gerando vida em você. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo e no amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Podemos fazer objeto da nossa oração esta oração de Paulo aos irmãos em Éfeso. E qual oração era essa? Quando você for orar, ore sobre isso. Senhor, concede-me espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de ti. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no também vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o corpo, plenitude daquele que em tudo e enche todas as coisas. Que extraordinário, não é? E aí no 2 ele fala que do pecado que outrora vivíamos, passamos para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Lembra que ontem nós falamos sobre as vontades da carne, a inclinação da carne? Nós falamos sobre isso em Gálatas ontem, obras da carne e fruto do Espírito, né? Então aqui quando você vê Paulo falando sobre a vontade da carne, você já lembra quais eram, né? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, isso mesmo, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, isso mesmo. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nela. É isso que fala o capítulo 2. Olha quanta verdade extraordinária sobre a nossa identidade em Cristo, né? E aí ele fala que tanto judeus quanto gentios, eles são unidos, sabe aonde? Na cruz de Cristo. Nós falamos muito sobre isso quando falamos lá na carta de Gálatas, né? E Paulo vem confirmar essa verdade também para os cristãos em Éfeso. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso, por aqueles que intitulava circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximado, não pela circuncisão, mas pelo sangue de Cristo. Tá aqui em Efésios 2:13, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo paz, né? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele toda a inimizade. Então, a inimizade que havia entre gregos e troianos, né? Como diz o ditado, não. Aqui era entre os gentios e os judeus. Falamos sobre isso há um tempo atrás. Judeu, você já sabe, gentil era todo aquele que não era judeu. E o judeu se considerava raça eleita por conta da aliança que Deus tinha feito com Abraão através da circuncisão. Agora Paulo diz, não há mais inimizade, não há mais separação. Os dois são beneficiários da graça e da salvação por intermédio da cruz de Cristo. E aí, ele fala, né? E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros peregrinos, mas concidadãos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Que coisa mais linda, né? E aí, no terceiro, ele vai falar da vocação dos gentios, né? E o apostolado de Paulo, né? Como nós já tínhamos falado, Paulo ele vai ser chamado o apóstolo dos gentios, porque a grande incumbência de Paulo é trazer o evangelho aos gentios. E ele vai falar bastante a respeito disso, né? Do ministério de Cristo, que ele já falou antes, que era o ministério da reconciliação, né? E aí ele fala que o qual ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operada em seu poder. Tá aqui 3:7. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, manifestado qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Que coisa mais linda, né? Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, né? E aí, Paulo vai orar no final do capítulo 3, ele diz que por esta causa ele se colocava de joelhos diante do Pai, pedindo ao Pai, sabe o quê? Outra oração que você pode fazer, para que
segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior, e assim habita em vós, no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E ele diz mais: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ser fortalecidos na tua força e no teu poder, e chegarmos ao conhecimento pleno da tua graça, da multiforme maneira do teu amor manifestado aqui na terra. Colocamos diante de ti o nosso coração, tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.